Olá, seja bem-vindo. No vídeo anterior, nós já havíamos criado a nossa visão geral da Covid no Brasil, já com uma análise que estava incrível, né? Gráficos com cores adequadas, com filtros, com tudo demais que a gente precisa, né, para dar uma boa informação a respeito dessa pandemia, ok? Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, mostrando como a análise de dados ela pode contar uma história em diversos níveis de profundidade. No próximo vídeo, nesse vídeo, no próximo slide agora, na próxima apresentação, nós vamos então fazer uma análise do comportamento, né, da pandemia por região, mas de uma forma mais comparativa, onde visualmente eu consiga comparar uma região com a outra. Nessa primeira etapa, nós conseguimos fazer essa comparação usando filtros, mas quando eu filtrava uma região, a outra saía da análise. Agora eu quero que elas sejam analisadas em conjunto, eu quero entender o comportamento delas, sempre mantidas nos mesmos gráficos. Vamos então aprender um pouco mais como nós podemos fazer essa análise, né, de uma forma mais aprofundada? Vem comigo, nós vamos aqui retomar do painel que nós tínhamos anteriormente, ok? E dali nós vamos avançar então numa outra parte, onde nós vamos criar uma nova página e vamos chamá-la de, né, análise por região. Para economizarmos, inclusive, tempo, e você vai poder fazer isso, ao invés de criar uma nova página, eu vou até excluir essa nova página aqui, vamos duplicar esta página, porque nós aproveitaremos a identidade visual que nós criamos, ok? E assim nossa análise ficará mais padronizada e também nós ficaremos mais produtivos. Então vou clicar com o botão direito, vou usar página duplicada e vou mudar aqui o nome dessa página, dando um duplo clique sobre ela, pelo nome análise por região, tá? Análise por região. Ok? Então aqui, análise por região. O que nós vamos fazer agora é deletar esses gráficos, porque esses gráficos aqui, eu vou limpar essa área aqui toda, porque ela não mais me interessa. Eu vou deixar aqui para nós criarmos novos gráficos, ok? Então vou apenas tirar essa parte dos gráficos. Selecionei, segurando a tecla Ctrl, todos os objetos, né, que tinham na tela. E agora nós deixamos aqui uma página básica que nós vamos utilizar para as demais análises, tá? Aqui eu vou chamar essa divisão de análise por região também, para ficar bem contextualizado para o nosso usuário final. Análise, né, por região. Ok? Vamos selecionar aqui, vamos também aumentar o tamanho da fonte, como estava anteriormente. Ok? E já vou deixar uma cópia disso aqui pronto para nós fazermos a nossa terceira página, tá? Vou deixar aqui, depois nós damos o nome. Então, clicando em análise por região, tá? Seria muito legal, por exemplo, se nós conseguíssemos ver, né, o histórico, por exemplo, né, do comportamento de casos nas regiões, mas de forma comparativa no mesmo gráfico. Então, vamos ver esse comportamento? Vou pegar aqui, novamente, um gráfico de linhas, ok? E nós vamos analisar como está o comportamento da Covid, né, de forma diária em cada uma das regiões, só que cada uma contendo uma linha. Então, para isso, nós vamos vir aqui, selecionar um gráfico de linhas, vamos trazer a data para o nosso eixo, ok? Vamos aqui novamente indicar por back, eu não quero a hierarquia, mas apenas a data, e traremos aqui a quantidade de casos dia a dia. Ele vai gerar um gráfico como aquele, só que agora nós queremos que ele faça uma linha para cada região. Então eu vou pegar aqui a região e usar como legenda, né, na configuração desse gráfico, ok? Aparentemente, do tamanhozinho que ele está difícil de ler essa informação. Vamos dar uma ampliada para ver se ela fica melhor, né? Não ficou muito legível esse gráfico, ok? Não nos ajudou muito entender, porque as linhas diárias elas têm esse comportamento muito flutuante. Ok? Vamos experimentar então, trazer para cá a nossa métrica acumulada, porque eu acredito que vai dar uma visão melhor, né? Então vamos vir aqui, ao invés de usarmos a quantidade de casos, vamos usar a nossa medida de quantidade de casos acumulados, porque eu acho que vai ficar melhor de entender.
ok? Vai ficar mais interessante essa análise. Olha, agora sim, né? Nós temos um dado mais claro, mais limpo, onde mostra como a pandemia foi evoluindo, né? Em cada uma das regiões, ok? Durante o período aí da pandemia, ok? Ok, aqui nós temos uma variável bastante interessante. Mas que tal compararmos não apenas em volume, mas criarmos um gráfico onde nós podemos comparar o comportamento dela por 100 mil habitantes? Porque lembra que quando eu normalizo por 100 mil habitantes, eu consigo fazer uma comparação mais precisa, né, dessa pandemia. Então eu vou aqui clicar, né, nessa área e vou trazer o gráfico, que é o gráfico de faixas, para que nós possamos fazer novamente uma comparação. Então aqui eu vou deixar esse espaço, ok, aqui, ok, e faremos um gráfico aqui que vai nos mostrar esse comportamento, né, da pandemia durante a sua execução. Vamos ver se a gente consegue gerar uma boa visualização de dados, tá ok? Então aqui nós vamos pegar, para esse gráfico, nós vamos pegar aqui a quantidade por 100 mil habitantes, né, como população, não a quantidade de casos por 100 mil habitantes, como valores, tá? E nós vamos trazer aqui como período, né, a nossa hierarquia de datas, ok? E para a legenda vamos trazer a região, ok? Vamos entender como foi o comportamento, né, da Covid, né, por 100 mil habitantes, por exemplo, aqui, ó, de um ano para o outro, ok? Então, nesse caso, eu estou deixando que o Power BI utilize, né, a sua hierarquia de datas. Ele começa a sua demonstração pelo nível ano. Se nós quisermos, nós podemos habilitar aqui, né, o modo de análise ativado para que ele possa ir fazendo o drill, né, nos objetos. E aqui nós podemos então, né, analisar dentro de cada ano como foi o comportamento em cada um dos trimestres, tá ok? Aqui podemos voltar. Se nós clicarmos em 2020, né, nós veremos aqui como foi o comportamento dentro de 2020, ok? Trimestre a trimestre, tá? Se você quiser, você pode clicar, ele vai descer para o nível mês e entender dentro do trimestre como foi o comportamento daquela pandemia. Aqui você pode clicar para subir, né, dos níveis que você veio analisando. Então nós percebemos aqui que algumas regiões elas mudaram drasticamente de posição em termos de comportamento, né, na quantidade de casos por 100 mil habitantes. Tá bom? Uma outra forma de comparar essas regiões também seria usando os nossos gráficos de dispersão, né? Esse gráfico de dispersão ele ajuda-nos a entender esse comportamento, né, também de comparação de uma região com a outra. Então, para isso, vamos usar aqui, né, um gráfico. Opa, vou dar um Ctrl Z, porque na verdade eu transformei. Vou clicar na área nova, vou aqui selecionar um gráfico de dispersão. E nós faremos aqui uma análise, né, de como está o comportamento, né, por região. Vou deixar eles aqui do mesmo tamanho, padronizando aqui para uma boa visualização. Nesse caso, eu quero comparar algumas coisas. Então, vou comparar, por exemplo, né, a quantidade de óbitos versus a quantidade de casos, né, para a gente entender como foi esse comportamento entre um gráfico, entre uma região e outra. Então, aqui eu vou escolher, né, a quantidade de casos como eixo X, vou escolher a quantidade de óbitos como eixo Y e vamos escolher aqui a região como legenda, né? Ok? Ao fazermos isso, nós temos aqui uma ideia de como está o comportamento de casos versus óbitos em cada região. Mas eu vou pegar aqui uma variável, né, que é a taxa de letalidade como o tamanho da bolinha, ok? Então, vamos usar a nossa métrica, taxa de letalidade como tamanho, para que nós possamos ver se ela revela alguma coisa interessante para nós. Aqui, né, ela mostrou muito pouca coisa, porque o tamanho, ou seja, a taxa de letalidade é muito similar entre as regiões. Vamos experimentar, então, colocar
a população daquele estado como o tamanho da bolinha, para nós entendermos se esse comportamento é proporcional ao tamanho da população. Para isso nós vamos pegar a nossa métrica de população em 2020, população estimada 2020, e vamos trazer para o tamanho da bolinha. Ah, que legal, agora ficou melhor, né? Então nós vemos que onde houve menor quantidade de casos de óbitos, também é porque a população é menor. Aqui onde há muitos casos e óbitos, a população é maior. Veja que a bolinha ficou maior, ok? Caso você queira melhor parametrizar, né, esses gráficos, você poderá usar aqui, né, os controles deles e fazer aí os ajustes, inclusive da forma, se você quer uma bolinha, se você quiser um quadrado, né, você quiser uma outra forma de exibição, você também pode utilizar. Eu gosto muito da bolinha, inclusive você pode ajustar a razão de tamanho dessas bolinhas, para caso você queira realçar menor grau de aproximação, de variação nos tamanhos, ok? Para nós finalizarmos aqui a nossa análise por região, eu vou acrescentar um dado tabular, onde eu consiga ver todos os dados de todas as regiões nessa tabela. Então vamos aqui então trazer para nós aqui uma matriz para ocupar esse espaço, onde nós teremos como linha a respectiva região, tá? E como métrica nós vamos colocar todas as nossas métricas, como se alguém ao analisar pudesse, né? Eu vou pegar aqui a quantidade de casos, né? Como uma das nossas os nossos valores, mas também logo ao lado eu já vou colocar a quantidade de casos por 100 mil habitantes. Ok, deixa eu arrastar aqui novamente. Depois eu vou colocar a quantidade de óbitos, a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, para ficar legal. E vamos trazer aqui a taxa de letalidade. Olha que legal. Então, podemos aqui ajustar o layout para caber todas elas na visão aqui, sem ter que ficar nada oculto. Vamos trazer aqui. Ok, vamos alargar um pouquinho. Olha que legal, olha que análise interessante. Então, nesse caso aqui, ao analisar os dados, né, da Covid, nós podemos partir de uma visão geral, em seguida entrando de uma análise por região, e onde eu posso inclusive comparar muito facilmente duas regiões. Aí eu quero comparar o centro-oeste, se eu clicar vai filtrar só o centro-oeste, mas eu quero compará-lo com o norte. Então eu posso clicar no meu botão Ctrl do meu teclado, segurar e apertar o norte para que os dois fiquem selecionados. Eu consigo fazer uma comparação específica agora entre duas regiões sem nenhuma dificuldade, tá? Se eu não quiser comparar, selecionar, basta deixar nada selecionado aqui, ok? Nesse caso aqui, como é uma análise por região, não faz muito sentido o filtro do estado, então eu vou deletar esse filtro aqui, tá bom? Assim nós temos uma boa análise por região, ok? Para nós caminharmos para o final em termos de análise de dados integrados aqui com os dados da Covid, tá? Nós podemos então agora aprofundar a nossa análise em uma análise por estado. Não é legal? Não seria bom a gente ver como é o comportamento em cada um dos estados? Pois bem, então eu vou aproveitar, porque os gráficos podem ser exatamente os mesmos, então só que com um pouco mais de detalhes. Eu vou excluir aquela duplicada, vou duplicar essa de por região, né? Vou duplicar aqui, página duplicada, e vamos chamar aqui, vamos duplo clique, vamos alterar o nome dela para análise por estado. Vamos aqui agora só ajustar para que nós possamos ter os filtros que fazem sentido, tá? Vou começar a mudar aqui, em vez de região, eu vou trazer aqui, se bem que eu posso manter, acho que aqui nesse caso faz sentido manter a região, mas nós vamos, né, trazer um novo filtro para cá, mantendo o filtro de estado nesse local aqui, tá? Então vamos mantê-lo aqui. Acho que vai ficar legal. Ó. Vamos aqui trazer os estados. Então estou colocando um segmentador de dados e vou deixá-lo, né, alimentado aqui, configurado com os estados. Mas por outro lado, nós vamos alterar essas visões para que elas reflitam os estados. Ok? E a gente consiga comparar os estados. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir a região que está na legenda pelo estado. Ok?
Assim nós teremos o comportamento da Covid em cada um dos estados. Igualmente eu vou fazer nesse caso aqui, removendo a região e trazendo para cá também o estado. Ok? Aqui nós temos um comportamento e aqui também no gráfico de dispersão vou remover a região e vai me permitir fazer comparações estaduais. Vou trazer aqui para a legenda e nós teremos uma visão estadual, ok? E aqui nós teremos a nossa tabela, tá? Com os dados por estado. Então aqui eu vou apenas, não vou tirar a região, mas eu vou trazer aqui como mais um nível, né, os estados, de modo que possamos, né, explodir aqui e ver o comportamento por estado, né, quando desejarmos. Ou, se preferir, já pode deixar esse dado já expandido totalmente, ok? Então, nós podemos já deixá-lo nesse modelo, ok? Nós temos os totais já por estado, né, organizados adequadamente. Aqui, deixa eu só ajustar para ficar melhor. Duas linhas no cabeçalho. Vou tirar aqui um pouquinho, dar um pouco mais de largura nesse campo aqui, ok? Aqui também vamos dar um pouquinho mais de largura. Legal. Então, nós temos aqui a nossa tabelinha. Okay. Podemos, caso, escolher um estado. Então, veja só que legal. Caso eu queira comparar os estados do Centro-Oeste, ao selecionar a região, eu já consigo entender como cada estado do Centro-Oeste se comportou, né? Se eu quiser comparar aqui, ó, né, um dado do Nordeste, ok? Eu vou conseguir também, tá? E se eu quiser ver os dados do Sul, então consigo vê-los, né, rapidamente, de forma interativa e muito legal. Mas da forma como está aqui, me permite também comparar, por exemplo, né, vou clicar Ctrl, selecionar o Acre, comparado, por exemplo, com o Piauí. Né? Qual é a relação entre os dois? Então a gente consegue entender o comportamento, né, separado de cada um deles. Ok? Tá ficando muito legal o nosso gráfico, o nosso painel. Eu vou salvar aqui, né, para a gente não perder nada. E vou apenas, né, agora fazer, eu estou sentindo falta de uma visão geográfica disso, ok? Então vamos fazer uma visão geográfica e uma visão tabular detalhada para que as pessoas possam utilizar isso quando elas, né, necessitarem, você possa, né, utilizar e saber que é bom fazer essas análises e lá no final deixar uma visão tabular com os microdados, onde o seu cliente possa, né, explorar um pouco mais esses dados. Então aqui eu vou clicar uma análise, vou colocar aqui uma análise geográfica, né? Análise geográfica, geográfica. Ok? Lembrando que nós poderíamos duplicar a página, como também, se você desejar, você pode selecionar aqui, vou pegar Ctrl, vou selecionar os objetos que eu quero, e vou copiar esses objetos, né, lá para a minha tela. Então, imagina que eu queira copiar esse conjunto de objetos para a próxima tela aqui. Você poderá fazê-lo, né, também e dar um Ctrl V. Tá? Eu não vou sincronizar. Sincronizar significa que o que você selecionar em um se aplica aos demais, ok? A todas as outras páginas. Eu não quero sincronizar, quero que cada uma delas funcione independente. Então, aqui eu vou fazer análise. Vou mudar aqui para análise geográfica. Ok. E vamos aumentar o tamanho desse objeto para caber, né? A análise geográfica. Tudo bem? Aqui, acho que nós esquecemos de mudar, ainda está a análise por região, né? Vamos então mudar isso aqui. Deixa eu tirar esses filtros. Ok? Vamos chamar análise por estado. Ok? Estamos quase acabando, hein? Ó, análise geográfica, nós vamos fazer aqui apenas uma visão de mapas, ok? Então aqui, olha, eu quero que você venha aqui. Nós vamos fazer aqui um mega mapa, né, da Covid no Brasil. Vamos trazer então nossa latitude e longitude dos estados para, né, uma posição bem precisa, né, das nossas bolinhas, né, em cima do mapa, ok? E aqui nós vamos fazer o seguinte, né, nós vamos mostrar as informações
que nós temos sobre cada um dos estados de uma forma bem legal. Vamos deixar um mapa muito bonito e vamos deixar aqui do lado a fichinha, né? Usando os cartões de múltiplas linhas aqui, ó, vamos deixar aqui uma fichinha, né, com os dados de cada estado, com seus governadores, com tudo legalzinho, ok? Os dados complementares, área territorial e tudo mais. Nesse caso aqui, né, nós temos o mapa e uma fichinha. Eu acho que vai ficar muito legal, vai ficar muito bonito isso aqui. Então, na fichinha, vamos colocar primeiro alguns dados. Vamos começar com a região. Em seguida, nós colocamos o estado, ok? Depois, vamos já colocar o nome do governador. Então, nós temos aqui, ó, em dados complementares, o nome do governador, ok? Então, já está aqui o nome do governador, né? Vamos marcar. Opa! Nome do governador. Vamos colocar o nome da capital, ok? E vamos colocar aqui a área territorial. Vamos colocar a população. Cadê a população em 2020? Né? Vamos pegar aqui população estimada em 2020 e também os dados da Covid desse estado. Então, vamos trazer aqui quantidade de casos, a quantidade de óbitos, né? Vamos trazer aqui casos por 100 mil habitantes, óbitos por 100 mil habitantes e taxa de letalidade. Ok? Vamos aqui fazer uma separação para ficar bem claro, né, a separação de um card de outro. Então aqui, ó, eu vou clicar nesse card, vou ajustar também aqui, ó, o cartão para que ele tenha uma borda, né? Cadê aqui? Onde está? Deixa eu ver aqui, barra. Ele vai ter uma barra. Vamos colocar uma barra barra azul aqui, né, para indicar. Vamos ajustar aqui a largura dessa barra para indicar melhor a fichinha, ok? Vamos aqui ajustar o preenchimento. O que é isso aqui? A distância entre um e o outro, ok? Vamos colocar uma corzinha de fundo aqui, né, para a gente ter mais clareza. Acho que esse azul está muito forte ainda. Vamos usar uma cor mais aqui, deixa eu escolher aqui uma cor mais clarinha, menos forte. Deixa eu pegar voltar o cinza aqui. Não, eu gostei muito do azul. O azulzinho está excepcional. Tela de fundo, vamos fazer ele. Vou deixar o azulzinho aqui, ok? Está combinando aqui com o nosso mapa. Então aqui, nessa análise geográfica, né, nós temos a possibilidade, por exemplo, né, de escolher aqui um estado e já ver a fichinha completa daquele estado, ok? Então nós temos aqui uma ficha bem completa. Para efeito de modelar o tamanho das bolinhas, eu vou utilizar os casos por 100 mil habitantes, ok? Para nós podermos ter uma ideia do qual o nível de contágio em cada um dos estados de uma forma mais normalizada, tá? Ok? Então aqui a gente vai saber os casos onde teve maior número de contágio por 100 mil habitantes, mas a cor da bolinha eu vou ajustar pela quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, de modo que a gente consiga ver o quão grave foi o contágio, quão grave foi o óbito, mas de uma forma comparativa, né? Baseada e normalizada pela população em 100 mil habitantes. Então, para nós ajustarmos a cor da bolinha, nós podemos vir aqui novamente, né, nas bolhas, e ajustar, na verdade, aqui cor dos dados, né? Nós vamos usar uma função para poder ajustar a cor de acordo com uma métrica. Então, para fazer uma formatação das cores baseada em uma métrica, você vai escolher. Se você quisesse uma cor específica, você poderia escolher aqui uma cor específica, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que seja uma formatação condicional. Por isso, vamos clicar nesse FX aqui. Eu quero que a cor varie, por exemplo, desse vermelho clarinho até um vermelho muito intenso e que seja baseado numa seguinte medida, que seja a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, que está aqui na nossa tabela de medidas, né? Quantidade de óbitos por 100 mil habitantes. Então, vamos aqui usar esse OK aqui e vamos dar uma lógica. Então, observe que o tamanho das bolinhas ele está pela quantidade de casos por 100 mil habitantes, mas a cor está pela intensidade de óbitos por 100 mil habitantes. Você pode ver que teve casos que teve, né, bastante casos por 100 mil, mas a intensidade de óbitos não foi tão grande assim. Tá bom? Ok? Então,
Então, acho que com isso, nós temos uma análise de dados da Covid, né, bem legalzinho. Só nos falta agora criar uma última, né, aqui, que seria os microdados. Eu acho que ajudaria bastante nós termos uma tabela aqui bem detalhada com todas as métricas. Essa tabela pode ser uma versão dessa tabela aqui, ok? Essa tabela aqui nós já temos, né, alguns dados nela, ok? Não, vou fazer uma nova tabela, né? Eu vou chamar aqui de dados detalhados, ok? Dados detalhados. Vou trazer a nossa identidade visual. Então, vou copiar de novo aqui, né, a parte de dados detalhados. Aqui. Vou manter também os filtros, né? Vai ficar muito legal o nosso usuário desse produto, né? Ele poder manter sempre a mesma experiência, tá? Cada vez eu não vou sincronizar, quero que eles trabalhem independentes. Então aqui eu vou colocar que o título disso aqui são dados detalhados. Tá bom? Dados detalhados, basicamente nós vamos trazer, ok? Deixa eu tirar aqui. Nós vamos trazer uma tabela. Não vou usar uma matriz, vou usar uma tabela. Onde nós traremos as principais informações. Vou começar com a região. Vou trazer praticamente todos os dados que eu acho que são relevantes. A região, com a sua respectiva sigla. Ok? Vou trazer o estado, com a sua respectiva sigla também. Ok? Vamos trazer aqui a população do estado em 2020, ok? Vou trazer a área territorial do estado, cadê? Onde está aqui? A área territorial do estado, ok? Vou trazer os dados do governador, né? O gentílico, a capital, tranquilo, né? E falta-nos agora apenas trazer, vou até mudar a ordem para ficar os dados textuais aqui, né? Região, sigla. Então, vai ser o nome do governador, o gentílico, a capital. E aí começam as medidas. População, área territorial. Vamos trazer aqui os dados da Covid. Cadê? Quantidade de casos. Quantidade de óbitos. Ok? E vamos trazer também a quantidade de casos por 100 mil. Quantidade de casos por 100 mil. Óbitos por 100 mil. E taxa de letalidade. Tá? Isso aqui vai servir para o caso do nosso cliente, usuário do seu produto de BI, desejar acessar esses dados e utilizá-los para analisar em outras ferramentas, por exemplo. Tá? Então, aqui eu vou, vamos deixar aqui quase tudo em duas linhas, para que no campo de visão, né, do usuário já apareça, né, o máximo de informações. Ok, deixa eu maximizar aqui. Área territorial, nós podemos diminuir essa aqui também. Vamos diminuir essa aqui. Opa. Quantidade de casos. Quantidade de óbitos. Acho que está bom. Nosso usuário vai saber que pode navegar aqui do lado, né? Para obter mais informações. Tá bom? Então aqui, ó, nós podemos, então, se quiser os dados de uma região, os dados de outra, tá bom? Eu vou deixar aqui prontinho, então, dados detalhados como uma visão para o nosso painel e vou salvar. Olha que legal! Com esse último conjunto de dados que nós trouxemos para o nosso painel, nós tivemos, então, aí a oportunidade de criar uma análise completa com vários dados integrados, né? Permitindo uma visão geral, uma análise por região, uma análise por estado, uma análise geográfica e também, né, uma análise, deixa eu tirar os filtros aqui, vai ficar bonitão, né, e uma análise com que não exatamente uma análise, mas uma apresentação dos dados detalhados. Ok? Que bom! Olha, você percebeu que todo esse trabalho de integrar os dados de diferentes fontes enriquecem muito a análise de dados, tornando ela realmente incrível, né? Ou seja,
quando é e que esforço seria necessário para fazer essa análise se não tivéssemos aprendido esses conhecimentos. Mas com esses conhecimentos que você está adquirindo, você vai poder fazer essas análises que você está fazendo aqui e outras muito melhores, só com o conhecimento básico que nós compartilhamos até aqui, ok? Então, meu muito obrigado. Nós vamos parar por aqui essa análise de dados. Nos próximos vídeos, nós vamos já trabalhar o processo de formatação final do painel, publicação, compartilhamento, né, e tudo mais. Até daqui a pouquinho, nos vemos no próximo vídeo.